conosco, a sua participação, e estamos gratos e pedimos que permaneça conosco até o fim dessa escola e cremos que Deus falará ao seu coração de maneira poderosa. Estamos gratos também pela oportunidade que nos é concedida de darmos sequência a estes estudos que estamos realizando na Escola Bíblica Dominical, concernente aos dons do Espírito, como já estudamos em lições anteriores, sobre os dons espirituais, e especificamente de profecia, de variedade de línguas, interpretação de línguas e outros dons relacionados aos dons espirituais. Hoje estamos estudando os dons ministeriais que estão registrados em Efésios capítulo 4, versículo 11. Já estudamos a lição que nos tratou do assunto apóstolos. Hoje, na lição passada, estudamos sobre profetas e hoje estaremos estudando sobre o evangelista. Teremos ainda 2 lições subsequentes a esta, relacionadas aos dons ministeriais. Nós até estivemos em uma de nossas lições, de nossas aulas realizada aqui presencial, mostrando uma didática que representa muito bem esses dons ministeriais, que é a nossa mão. Não é isso? Nós temos aqui 5 dedos e podemos apresentar aos irmãos que, dentro da linha apresentada desses dons ministeriais de profeta, ou seja, de apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores, se estabelece que a ordem seria esta, né? O polegar representa os apóstolos. Por que colocar o polegar como o representante dos apóstolos? Porque é o nosso único dedo que consegue tocar todos os demais. Então, ele é diferenciado. E nós sabemos que o Evangelho de Cristo, ele está e deve ser edificado sob o fundamento dos apóstolos. Paulo diz que ninguém pode colocar nenhum outro fundamento além do que está posto, o qual é Cristo Jesus. Se alguém vos anunciar um outro evangelho além do que já está posto ou pregado, seja anátema. Então, temos os demais dedos que representam os demais dons ministeriais. Profetas, que é o indicador, né? Evangelista, o dedo central aqui, o do meio, não é isso? E temos também os demais dons, né? Que pastores, representado pelo dedo anelar, e também o dedo minguinho, que é doutores ou mestres, como queiram. Deus abençoe a cada um. A nossa lição traz por objetivo nesta manhã mostrar a singularidade do ministério do evangelista na vida da igreja. É um ministério singular, então nós vamos estar aprendendo. E o nosso primeiro ponto vai abordar a respeito do envio dos 70. Jesus envia 70 discípulos para pregar o evangelho. Isso, já queremos ressaltar que todo aquele que anuncia o evangelho é um evangelista. Todos nós somos chamados para evangelizar. Então, todos somos chamados para sermos evangelistas. Mas vamos destacar nesta manhã o ministério do evangelista, que é diferente daquele que evangeliza, que é chamado de evangelista também por evangelizar, mas não tem um chamado exclusivo para ser um evangelista. Também, no terceiro ponto, nós vamos indicar o papel do evangelista no Novo Testamento. Então, a nossa introdução nos diz: o ministério de evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso. Por isso, o estudaremos procurando vislumbrar como o Senhor Jesus o considerou e como esse dom ministerial por Deus concedido é tratado no Novo Testamento, bem como sua destacada operação nas igrejas de Corinto e de Éfeso. Temos de Jesus a ordem para pregar o evangelho e em sua multiforme sabedoria, Deus dispôs para a igreja o poder necessário para proclamar o evangelho com ousadia. Não, na verdade, Deus não nos enviou ou enviou os seus apóstolos desprovidos de recurso para pregar o evangelho. Não. Ele os enviou capacitados com poder para anunciar o evangelho, e a palavra de Deus nos diz que os sinais seguiam-os. Onde eles pregavam, anunciavam o evangelho, os sinais seguiram. Louvado seja Deus, porque o nosso Deus é um Deus que tem chamado
mas é um Deus que não chama e deixa desamparado. Não, é o Deus que chama, é o mesmo Deus que tem responsabilidade de dar as condições necessárias para que este evangelho seja pregado. Eu quero, antes de entrar no nosso primeiro ponto da lição, ou tópico da lição, passar para você uma informação que está contida no nosso texto áureo da lição, de muita importância, quando diz assim, Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 4, versículo 5, mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Quero chamar a sua atenção para a palavra ser sóbrio. Então, o evangelista, o pregador do evangelho, ele precisa ter sobriedade. E o que entendemos por sobriedade? É alguém consciente. Se nós tomarmos por base alguém que faz uso do álcool, por exemplo, esta pessoa, após estar sob o efeito do álcool, esta pessoa não está mais consciente, ela não está mais sóbria, certo? Ela deixa de ser uma pessoa sóbria, porque ela está sendo agora dirigida ou controlada por uma substância que tirou-a de uma posição de sobriedade. Então, é muito importante isso aqui, saber que pregar o evangelho nos traz sofrimento. O evangelista tem que estar, aquele que tem o chamado em si, o faz estar preparado para sofrer aflições, tá certo? E está pronto a cumprir com o seu papel, o seu ministério e fazer a obra de um evangelista. Louvado seja Deus. O primeiro tópico da lição: Jesus envia os 70. Este texto está registrado em Lucas capítulo 10, de 1 ao 20. Seria muito bom que você pudesse estar lendo este texto bíblico, Lucas capítulo 10, do primeiro versículo até o 20. É de fundamental importância a leitura deste capítulo, deste texto, parte deste capítulo de Lucas 10. Não podemos o fazer aqui, dado o tempo, mas aconselhamos você que nos assiste nesta manhã a fazer esta leitura, será de importância para a sua vida. Quando Jesus, a pergunta que se dá, ou o primeiro subponto aqui, né? São poucos os que anunciam. Lucas capítulo 10, versículo 2, Jesus vai falar isso claramente: a seara é realmente grande, mas são poucos os ceifeiros. Então, o primeiro parágrafo aqui vai falar desta questão: são poucos os que anunciam. Quando Jesus enviou os 70 para anunciar as boas novas do reino de Deus, na região da Galileia, ele asseverou: grande em verdade é a seara, mas os obreiros são poucos. Versículo número 2 de Lucas 10. São poucos porque, primeiramente, os discípulos não podem proclamar a si mesmo. Isso aqui é muito importante. Nós não temos em nós a missão de proclamarmos a nós mesmos. Nós precisamos proclamar o Evangelho. E que o Evangelho? O Evangelho é as boas novas de Jesus Cristo. Esta é a missão da igreja: proclamar as boas novas de Cristo. Então, não são chamados para proclamar a si mesmo ou uma mensagem própria. Nós somos chamados para pregar o Evangelho que Jesus ensinou, o Evangelho simples. Não é um evangelho complicado, um evangelho que traz dificuldades, mas o evangelho que Jesus pregou é um evangelho simples, tá certo? Então não pode ser uma mensagem própria do evangelista ou daquele que vai pregar a palavra do Senhor. Em segundo lugar, porque os discípulos do Senhor são enviados a falar única e exclusivamente de Jesus e do reino de Deus. Esta é a missão de quem prega: anunciar unicamente, exclusivamente, o Senhor Jesus Cristo e o reino de Deus. Não é para promoção própria, não é para a promoção de uma igreja. Nós somos enviados a pregar o reino de Deus. Jamais de si mesmo. Não se pode procurar promover-se a si mesmo. Lamentavelmente, interessante observarmos isso aqui, ao longo dos séculos, muitos foram aqueles que, na seara do Senhor, falaram em seu próprio nome e pregaram a sua própria mensagem. Muitos pregaram inverdades,
estabeleceram datas que a Bíblia não estabeleceram para a vinda de Jesus, afirmaram épocas em que Cristo viria, sendo que o próprio Cristo não estabeleceu uma regra, um tempo. Ele diz, somente o Pai o sabe. Ao ser questionado sobre isso, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Então, lamentavelmente, muitos pregam uma mensagem produzida desse próprio. Os discípulos segundo o coração do Nazareno ainda são poucos, segundo o Nazareno, Jesus Cristo, os discípulos são poucos, mas o Senhor continua convocando obreiros para a sua seara. Deus ainda continua convocando obreiros para a sua seara. Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 11, ele estabelece uma regra para aquele que quer e deve pregar o Evangelho, aquele que quer e deve obedecer à ordem de Jesus. Ele estabelece um parâmetro, um linear para isto, né? Ele diz, mas nós não pregamos a nós, mas nós pregamos a Cristo. Paulo declara em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, que eles pregavam a Cristo. A palavra diz que o único assunto de Paulo era Cristo. Paulo chegou a ser chamado atleta de Cristo, porque o seu ministério era cristocêntrico, voltado para Jesus Cristo. E ele mesmo escreve em 2 Coríntios capítulo 3, verso 2 e 3, que nós precisamos sermos exemplos daquilo que pregamos, pois ele diz, somos cartas vivas, lidas por todos os homens. E eu quero te chamar a atenção para isto, porque o verdadeiro evangelista é aquele que não só prega aos ouvidos do pecador, mas ele prega primeiro aos olhos. A pessoa vê algo de diferente na vida do evangelista, do pregador da palavra, e automaticamente ele se prontifica a o ouvir. Ele passa a ouvir a mensagem que ele tem para pregar. Este foi o ministério de Jesus. Um ministério que Jesus não se ocupou apenas em pregar, mas Jesus viveu o que pregou. Jesus não apenas pregou o que deveríamos amar, Jesus amou. Ele amor, ele se moveu de íntima compaixão, ele chorou. Então, louvado seja Deus, essas devem ser uma das características de um verdadeiro evangelista. Paulo, escrevendo ainda aos Coríntios, na sua segunda epístola, capítulo 3, versos 2 e 3, já falamos aqui, somos cartas vivas lidas por todos os homens. No capítulo 4, 5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas anunciamos o reino de Deus, anunciamos o Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Prosseguindo aqui o segundo parágrafo deste primeiro ponto da lição, nos fala, enviados para o meio de lobos, proclamar o Evangelho no mundo contrário à mensagem do reino de Deus, certamente levaria os arautos de Cristo a serem perseguidos. Em toda a história bíblica, aqueles que pregaram o genuíno Evangelho, eles foram perseguidos. Aleluia. Os 70 que Jesus enviou saíram e foram rejeitados, perseguidos e até ameaçados de morte. A história da igreja nos mostra que pessoas pagaram com a vida por professar a fé em Jesus. Quantos mártires do Evangelho, quantos que morreram por anunciar a verdade salvadora de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Muitos pagaram com a sua vida por anunciar esta fé genuína em Cristo. Nas últimas décadas, mais cristãos foram mortos no mundo que em qualquer outra época da história da igreja, porque a incredulidade tem crescido, as falsas religiões têm crescido e com isso a imposição ou a oposição à igreja tem crescido também. Muitos cristãos têm perdido a sua vida por pregar o Evangelho. O verdadeiro evangelista sofrerão ainda muitas perseguições, sobretudo em países dominados por religiões anticristãs e fundamentalistas. Eles são comparados a cordeiros que se dirigem para o meio dos lobos. O versículo 3 de Lucas capítulo 10, versículo 3. Então,
Olhando para a igreja primitiva, que foi uma igreja perseverante, nós podemos observar que esta igreja, ela perseverou, mas ela tinha base para perseverar. Como que a igreja primitiva perseverou? Porque uma igreja que abraçou o poder do Espírito Santo, estava presente nela a ação do Espírito Santo, estava presente nessa igreja também os dons espirituais que faziam parte do seu ministério. Eles suportaram a perseguição, certo? E qual era a base deles para poder suportar a perseguição? Eles tinham convicção, eles tinham certeza no que pregavam, eles criam no que pregavam. Outra coisa que os motivava é que eles tinham certeza que não pregavam um Cristo morto, mas pregavam um Cristo vivo, que fora visto por eles já ressuscitado. Então, haviam bases sólidas, não é isso? O evangelho que eles pregavam era um evangelho vivo, triunfante, e nós precisamos pregar este evangelho vivo e triunfante, este evangelho que continua a mover a nossa vida, a tocar os nossos corações e as nossas emoções e nos fazer sentir a glória de Deus. Outra coisa fundamental que a igreja primitiva tinha, que manteve ela de pé, uma vida de oração. Eles oravam. A palavra de Deus diz que houve reuniões em que os discípulos estavam reunidos, orando, que o lugar onde eles estavam tremeu com a presença do Todo-Poderoso. E não podendo esquecer, e não devemos de maneira nenhuma esquecer, da santificação. Uma igreja que tem uma vida de oração e uma vida de santificação, com certeza será uma mensageira eloquente do Evangelho de Cristo, levará as boas novas do Evangelho a outros povos. O que dizer de Estevão, que foi o primeiro mártir do Evangelho, registrado em Atos, capítulo de número 6, e nós vemos ali a história, todo o contexto do que aconteceu com Estevão. Ele foi o primeiro mártir, o primeiro que morreu em defesa do Evangelho. Nós devemos saber disso e vamos entender que o mártir, ele não morre porque quer. Alguns apresentam Jesus como mártir e Jesus não é mártir. Jesus, ele é o príncipe da paz. Jesus, ele entregou a sua vida, ele se deu em sacrifício para nos trazer o perdão dos nossos pecados. Então Jesus não pode de maneira alguma ser visto como um mártir, mas sim como o Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Outra observação e um texto que eu quero chamar a sua atenção é 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 2, que diz: todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus, sofrerão perseguição. Todos aqueles que querem viver piamente, sinceramente, em Cristo Jesus, sofrerão perseguições. E isto está registrado em toda a história da igreja primitiva. O nosso terceiro parágrafo: os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Os 70 discípulos receberam poder em nome de Jesus para pregar a mensagem do reino de Deus com graça, com unção, com poder. Isso está nos versículos 9 e 10 de Lucas capítulo 10 e também Mateus 10, 1, 8. Quando voltaram os 70, quando eles voltaram desta missão, conhecida aí como a grande missão ou a grande comissão, os evangelistas, ou seja, aqueles que saíram para evangelizar, maravilhados e surpreendidos, diziam: Senhor, pelo teu nome até os demônios nos sujeitam. Verso 17 de Lucas capítulo 10. Mas naquele momento Jesus falou-lhes de uma realidade que eles não compreendiam. Aquele poder era para confirmar a palavra do reino, certo? Não a palavra do homem. Estava para confirmar a palavra do reino e não a palavra do homem. Muitos, quando acontece um milagre, atribuem ao homem a santidade, a autoridade, o poder, mas a Bíblia diz que ninguém pode receber coisa alguma se não for lhe dado do céu. Louvado seja Deus. Prosseguindo aqui, o verdadeiro significado de desfrutar da alegria no Espírito não é primeiramente
ver milagres, mas saber que através da exposição do Evangelho de poder, temos os nossos nomes escritos nos céus. E Jesus, exatamente em meio a tanta euforia dos discípulos, em ver os demônios se submetendo a eles, sendo expulsos em nome de Jesus, enfermos sendo curados, e contaram para Jesus com muito entusiasmo: olha, foi uma maravilha o nosso trabalho de evangelismo nesse dia. E eles contaram, deram um relato para Jesus o que aconteceu, como os enfermos foram curados, os endemoniados foram libertos. E Jesus fala para eles: a vossa alegria tem que estar concentrada não nesta experiência vivida, mas sim em ter os vossos nomes escritos no livro da vida. A prioridade do Evangelho é fazer com que os homens e mulheres de Deus que anunciam o Evangelho consigam ver vidas se rendendo aos pés de Cristo. É a maior vitória, ter o nome escrito no livro da vida, é alcançar uma vida para Jesus. Uma vida para Jesus vale mais do que o mundo inteiro. Antes de fecharmos aqui o nosso primeiro ponto, nós temos aqui o relato de alguns homens que fizeram história na pregação do Evangelho, que foram grandes evangelistas, e Deus continua levantando homens e mulheres para realizar o seu trabalho. O que dizer de John Wesley, isto que realizou uma obra maravilhosa aos 37 anos de idade. Ele começou a viajar e pregar o Evangelho na Inglaterra e foi o fundador da igreja metodista, e John Wesley fez uma grande obra para o Senhor Jesus como um evangelista. Outro grande evangelista foi Charles Finney, também um homem que teve o seu nome, o seu papel de evangelista, realizando uma grande obra nos Estados Unidos, e a sua história ficou registrada. Ele deixou um grande legado de um grande evangelista. E também David Wilker, que também realizou uma obra extraordinária, e temos até hoje aí histórico de livros, não é isso, de David Wilker, como a obra A Cruz e o Punhal, Famintos por Mais de Jesus, e também a obra Toca a Trombeta em Sião. E essas ambas essas obras foram editadas também pela nossa casa publicadora, a CPAD. Homens que deixaram um legado de evangelismo maravilhoso para nós. Prosseguindo o nosso segundo ponto da lição, nesta manhã nós falaremos sobre a grande comissão, registrada em Mateus capítulo 28, 19 e 20, nós vamos ver a ordem de Jesus: ide por todo o mundo e pregai a todas as nações. O escritor de Mateus, o evangelista Mateus, ele escreve que o evangelho deve ser pregado a todas as nações. E o evangelista Lucas também, ele escreve no capítulo 16, ide por todo o mundo e pregai a toda criatura. Então, Mateus refere a todas as nações e Lucas refere, ou melhor, Marcos refere a toda a criatura. Isto prova que o homem sem Jesus, ele é criatura de Deus. O homem perde o direito de filho por causa do pecado, mas o Evangelho de Jesus lhe concede a graça de novamente ser filho de Deus, crendo em Jesus, aceitando a salvação que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Primeiro parágrafo desse segundo tópico: o alcance da grande comissão. A ordem dada por Jesus aos seus discípulos após a sua ressurreição foi: ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não parou aí. Hoje nós estamos tendo um grave problema de que muitos querem pregar, mas poucos querem ensinar. Veja bem que o texto prossegue dizendo: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E isto eu vejo na vida normalmente dos pregadores que são pregadores individuais, pregadores que pregam, não é isso, por convite nas igrejas, e às vezes dão seus testemunhos: peguei na igreja tal e ganhei 10 almas para Jesus.
e nós não sabemos quantas almas realmente ele ganhou, porque não sabemos quantas ficaram na igreja. E este resultado só vem com o ensino. O grande trabalho é o ensino, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E prossegue dizendo, versículo 20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esta ordem é chamada comumente de a grande comissão. É o apelo de Jesus para os discípulos anunciar o evangelho até as últimas consequências. Até as últimas consequências. Foi neste espírito que o apóstolo Paulo encarou a tarefa da evangelização, conforme 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Mateus, versículo 20 e 34, nós vemos Jesus como sendo o evangelista por excelência, não só pregando, mas tendo compaixão. Então, é aquilo que eu disse no início, né? O evangelho não pode ser pregado somente ao ouvido do pecador, mas também em primeira mão aos olhos. E Jesus, ele viveu o que pregou e ele tinha compaixão das pessoas. Mateus 11, de 1 a 5, né? Nós vamos ver aqui João enviando 2 discípulos dele até Jesus, enviando ali alguns discípulos seus a Jesus. Ele não sabia exatamente que se tratava exatamente de Jesus, mas mandou perguntar se era o Messias mesmo, ou se havia de esperar outro. E Jesus não mandou dizer que era ele, apenas disse, olha, diga a João que os cegos veem, os coxos andam, e aos pobres é anunciado o evangelho. Isto foi anunciado, isso foi suficiente para João entender que se tratava do Messias, por causa do resultado, dos sinais, por causa do que estava acontecendo, a importância que Jesus dava aos necessitados. Louvado seja o nome do Senhor. E no capítulo de Lucas, que nós estamos lendo, nós estamos baseamos o primeiro ponto desta lição, né? O capítulo 1, versículo, ou melhor, Lucas capítulo 1, versículo 20, nós estamos baseando em Lucas capítulo 10, e no versículo 20, né, de Lucas 10, diz assim, deveis vos alegar por os vossos nomes estar escrito no livro da vida. Deve ser esta a consciência do pregador do evangelho, manter a sua alegria focada em ter o seu nome escrito no livro da vida. Então os 12 foram enviados e nós vemos aqui o alcance desta grande comissão, tá certo? Nessa difícil tarefa de evangelizar e de ganhar almas para o reino do nosso Deus. Louvado seja Deus. E Paulo entendia esta responsabilidade, né? Nós vemos ele dizendo, ai de mim se não pregar o evangelho, o que está registrado em 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 16, né? Então, há uma ordem de Jesus, todos que aceitam a Cristo precisam pregar o evangelho, todos nós devemos evangelizar, mas a Bíblia nos faz entender que existe aqueles que têm um chamado específico para o ministério de evangelista. São aqueles que irão em regiões que eu e você às vezes não conseguiremos ir, falarão a pessoas que eu e você não conseguiremos falar. Vamos para o segundo ponto. O mundo está dividido em 2 grupos. Quem crer e for batizado será salvo. Este é o primeiro grupo. O grupo dos que creem. E o segundo grupo? Mas quem não crê, o segundo grupo é os dos que não creem, será condenado. Marcos 16, 17. Aqui, o Evangelho de Marcos destaca que há 2 grupos de pessoas diante da mensagem de Jesus, os que creem e os que não creem. Acerca da salvação, os evangelhos não se preocupam com a nacionalidade, raça, sexo ou condição social ou socioeconômica do homem, conforme Gálatas 3, 28. Não há judeu, não há gentil, conforme Romanos 3, 9, 10 a 23. Toda a humanidade é carente da graça de Deus e precisa decidir o seu futuro eterno, crendo no Evangelho. Então, quem decide o seu futuro eterno é você mesmo, crendo no Evangelho. Glórias a Jesus. Então, é bom entendermos nesta hora que nós somos salvos pela graça, ninguém é salvo pelos seus próprios méritos, não é isso?
A palavra de Deus nos exorta acerca disso em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8 e o 9, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, e precisamos entender, conforme Romanos 3, 23 nos diz, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e Romanos 6, 23 fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Eu quero enriquecer mais o comentário aqui com João capítulo 14, onde Jesus Cristo, ele enfatiza dizendo que ele é o caminho, ele é a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. João 3,16, nós temos ali escancarado, não é isto? Esta graça maravilhosa para salvar a todos, quando a palavra diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e este mundo refere a mim, a você, a todas as pessoas, todos os seres humanos, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E fechando aqui esse segundo tópico com João 1,12, a todos quanto creem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Venha para o grupo dos que creem e tenha o seu nome escrito no livro da vida. Terceiro parágrafo, a grande comissão hoje, a tarefa da evangelização do mundo está inacabada. Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos das várias confissões de fé. Há regiões que o número de cristãos está diminuindo, como na Europa. Recentemente, na Alemanha, cerca de 340 igrejas fecharam as portas. Coisa terrível, algo realmente trágico. Em Portugal, quase 300. A Holanda e a Inglaterra são países considerados pós-cristãos. Olha aí que situação. Ainda na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados em mesquitas, restaurantes, bibliotecas e casas de show. Irmãos, é assustador isto, para ouvirmos isto no pleno século XXI que nós estamos, onde nós temos tanta informação, condições de alcançar a todos, e muitas das vezes nós, pela nossa falta de empenho, nós estamos perdendo o campo. Eu quero aqui passar para os irmãos o que diz Romanos capítulo 10, porque há uma palavra maravilhosa aqui, a partir do versículo 13, que diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas aqui há algumas perguntas, e as perguntas são, como invocarão aquele de quem não creram? Como é que vão invocar aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Que Deus desperte a igreja do século XXI para que possa se tornar uma igreja mais missionária, uma igreja que volte a enviar missionários, uma igreja que volte a evangelizar, pois é triste vermos e termos informações de que o evangelho em determinadas regiões estão regredindo, irmãos. Precisamos que o evangelho avance, e avance rapidamente, porque Cristo está às portas. Concluindo aqui o último parágrafo, se a igreja não experimentar um real e poderoso avivamento espiritual, em poucas décadas a Europa se tornará um centro multirreligioso, ou o cristianismo não mais a influenciará. Precisamos reevangelizar o continente europeu e pensar que regiões que eram emissoras de evangelismos, que promoviam a evangelização, que enviavam missionários, estão precisando hoje receber missionários. Só o nosso Deus para ter misericórdia. Vamos para o nosso terceiro e último ponto. Nosso horário aqui já nos exige adiantar um pouquinho. O nosso terceiro tópico da lição, o dom ministerial de evangelismo. Agora vamos falar propriamente do dom ministerial de evangelismo. O conceito de evangelista. O termo evangelista deriva-se do verbo grego euangelizo, isto é, transmitir boas novas do evangelho, claro, né? Como dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho, não é isto? Aqui tem uma palavra também derivada do grego, né? Euangelizo, né? Que formado de duas palavras, eu, bem, e ângelos, que é mensagem, né?
Então, a boa mensagem do Evangelho foi concedida pelo Pai através de uma capacitação ministerial, objetivando pregar o Evangelho de Cristo para toda a humanidade. O evangelista tem paixão pela salvação dos perdidos. Este é que tem um ministério na sua vida, recebeu o ministério de evangelista, tá certo? Este recebeu o ministério evangelista. Ele tem paixão pelas almas perdidas, esmera-se por buscar da parte de Deus mensagens inspiradas para tocar o coração e quebrantar a alma do pecador. Então, isso está incutido na alma, no coração do verdadeiro evangelista. E este não busca o seu próprio crescimento. Vamos dar um exemplo de um grande evangelista, João, que foi o precursor de Jesus Cristo. O que ele disse? Alguém informa para ele que o número dos que seguiam Jesus estava sendo maior do que o que seguia, até o que ele batizava, e a resposta dele foi que ele cresça e que eu diminua. Esta é a postura de um verdadeiro evangelista. Ele se importa com o crescimento do Evangelho de Cristo, com o nome de Deus. O dele precisa ser diminuído. Se eu não diminuir o Evangelho de Cristo, o nome de Cristo, não pode ser glorificado na minha vida. Parágrafo 2. O papel do evangelista. O evangelista é, por excelência, o pregador das boas novas de salvação. Através da sua mensagem, vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Muitas vezes o evangelista torna-se um plantador de igrejas, como tem ocorrido em devidos lugares no Brasil e pelo mundo afora. Um evangelista cheio da graça de Deus poderá tocar os corações com a mensagem do Evangelho de modo tão convincente que ele leva o povo a crer e a acatar as boas novas da salvação e ao Salvador Jesus Cristo. Este tem que ser o nosso maior objetivo, o nosso objetivo prioritário. A prioridade da igreja não é pregar curas, não é pregar libertação, não é pregar prosperidade. A prioridade da igreja é pregar a Cristo. As boas novas do Evangelho é Jesus Cristo. Agora, as bênçãos não serão acrescentadas. Isto o próprio Cristo, ele fala em Mateus, Mateus registra as palavras de Jesus dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, o Evangelho de Cristo, as boas novas do Evangelho, o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então, o verdadeiro Evangelho não pode ser firmado em coisas. O verdadeiro Evangelho é firmado em Cristo. As outras coisas, elas nos serão acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que o chamado ele tem o seu preço, certo? Ele muitas das vezes nos exige abrir mão de muitas coisas e Deus ele requer de nós disposição de abrir mão de muitas coisas. Filipenses capítulo 12, versículo 13, precisamos reconhecer os nossos limites, entender que nós dependemos do Senhor, reconhecer também que Deus levanta pessoas com um dom superior ao nosso e que Deus tem para cada um um propósito e aprender a respeitar, né, o que é seu, né, e fazer o seu melhor para Deus. Então, isso é coisa fundamental para um verdadeiro cristão que quer pregar a palavra de Deus com fidelidade. O parágrafo 3 nos diz a finalidade do ministério do evangelista. Da mesma forma que o ministério apostólico, o do profeta, o do evangelista tem por finalidade preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão, bem como a edificação do corpo de Cristo. Efésios 2, 20 e 22, né? Lá fala sobre os dons que são dados e acrescenta dizendo para a edificação do corpo de Cristo. Tudo é para a edificação do corpo de Cristo. Por isso, espera-se desses obreiros que o fundamento do seu ministério seja Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não pode haver outro fundamento senão Cristo. O evangelista deve também em tudo ser sensível à voz do Espírito Santo. A exemplo de Filipe,
O obreiro deve ser obediente ao Senhor, seja para pregar a multidões, seja para falar a uma única pessoa. Nós vivemos uma era e Deus está trabalhando nesta questão nesses últimos dias, até porque não dizer com esta pandemia, em que pregadores, quando você ligava para entrar em contato para te atender em um trabalho, ele até questionava qual seria o grupo de pessoas que estariam ouvindo a palavra. Para muitas pessoas, terá um grupo grande, e havia até aqueles que, lamentavelmente, recusavam-se a pregar se o número fosse pequeno. Vejam só que absurdo nós atingimos quando nós vemos Jesus, o homem-Deus, aquele que viveu nesta terra e deu a sua vida para nos salvar, que como nós foi tentado em tudo, mas sem pecado. Ele prega uma das suas maiores mensagens, ou por que não dizer a sua maior mensagem, para um homem. E o pior, não era um dos seus, não era dos cristãos da época, não. Ele pregou a um fariseu, a um daqueles que fazia parte do grupo que perseguia Jesus, daqueles que viviam do engano, da falsidade. E Jesus prega a Nicodemos, um fariseu, e diz a ele o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja este Deus para todos sempre. Prosseguindo aqui, outro aspecto, aqui quando refere a Filipe, em Atos capítulo 8, do versículo 6 ao 26, e também ao 40, Atos capítulo 8, 6 e o 26, 40, vai falar da ordem de Filipe para ir, e de repente ele vai se deparar com alguém assentado em um carro, um eunuco, e ele vai anunciar a este homem o reino de Deus, a salvação em Jesus, e Deus vai salvar aquele eunuco. Louvado seja o nome do Senhor. Outros aspectos importantes deste ministério é a habilidade que o evangelista deve ter na transmissão das boas novas. O arauto de Deus precisa ser capaz de responder a seguinte pergunta dirigida ao pecador: entendes o que ler? Porque foi a pergunta que Filipe fez a eunuco: entendes tu o que lês? E ele diz: como entenderei se ninguém me explicar? E a Bíblia diz que Filipe sobe no carro com este eunuco, e a começar por esta palavra, ele lia acerca do profeta Isaías, ou aquilo que o profeta Isaías profetizou, não é isto? Que era exatamente acerca de Jesus. E ele então fala de que aquilo que Isaías falava, não falava de si mesmo, mas de Jesus Cristo. E o eunuco creu. Ainda fez uma pergunta a Filipe: que impede de que eu venha a ser batizado? Ele diz: é lícito se você crer que Jesus é o Filho de Deus. E ele disse: eu creio. Eles estavam ao pé de algumas águas, e naquele momento aquele homem foi salvo, foi ganho para Jesus, para a glória do nome do Senhor. Quero ainda registrar o que Paulo escreveu em 2 Timóteo, ao jovem pastor Timóteo, capítulo 2, versículo de número 3, quando ele diz para Timóteo: sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo. Sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. O evangelista que tem um ministério chamado por Deus, ele sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. E assim nós estamos concluindo a nossa lição nesta manhã. Que Deus possa te abençoar, que você tenha sido abençoado com esta lição. É algo que nós não fazemos rotineiramente, acabamos muitas vezes tendo alguns atropelos aqui, dado não ser uma aula presencial, mas o Espírito Santo venha completar o seu coração esta palavra, e você que ainda não aceitou a Cristo, aceite-o como Senhor e Salvador da sua vida, tá certo? Você que tem a sua revista, pode estar lendo depois aí a conclusão. Nós estaremos aqui concluindo para resumirmos um pouco o tempo, pois queremos aqui estar fazendo uma oração, concluindo assim esta escola bíblica, no nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela oportunidade e temos aprendido um pouco mais da tua palavra, ó Deus, neste contexto relacionado, Senhor, ao ministério de evangelista, Senhor, que o Senhor venha levantar
muitos, ó Deus, com este ministério, Senhor, de evangelista, que, ó Deus, traga uma mensagem, ó Deus, que convença o pecador, que leve o pecador a aceitar a Cristo como Senhor e Salvador e ter o seu nome escrito no livro da vida. Se falamos nesta manhã alguém que ainda não aceitou a Cristo, ou talvez alguém, ó Deus, que está afastado do Evangelho, que o Senhor venha falar profundamente e que essa pessoa venha se render a Cristo, pois só crendo em Cristo nós teremos o nosso nome escrito no livro da vida. Oramos assim, no nome de Jesus, o teu Filho amado, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe e tenha um excelente final de dia.